Olá, eu sou a professora Regina Célia, de História, e vou fazer com você os comentários das questões que caíram no vestibular na primeira fase da Unesp. Vamos lá? Muito bem, gente. Foi uma prova muito bonita, muito bem elaborada, que exigiu dos candidatos o conhecimento de vários conceitos. E uma coisa que marcou toda a prova foi exatamente a questão da conexão entre as várias disciplinas. História, conversando com literatura, conversando com geografia. Então, uma série de questões marcadas pela interdisciplinaridade. E, para começar o nosso raciocínio, a gente vai pegar exatamente a questão 11, onde nós temos um texto que foi tirado esse trecho da obra Os Sertões, da autoria de Euclides da Cunha, falando a respeito do movimento de Canudos. Várias questões foram tiradas daí e nesse trecho selecionado pelos examinadores, o que acontece? Você tem o encontro do corpo de um soldado, enviado pelo governo para sufocar, para participar da repressão do movimento de Canudos, um dos movimentos mais importantes na República Velha. E a grande questão que está por detrás do movimento de Canudos, que teve a liderança do chamado Antônio Conselheiro, e que se desenvolve no sertão nordestino, a grande questão, na verdade, por detrás do movimento de Canudos, gente, é a questão do acesso ou da falta do acesso à terra, da miséria dessa população numa república nascente. E entre as maneiras que essa população encontra para estar defendendo a sua própria sobrevivência, a gente vai ver a adoção de alguns princípios que entravam em choque com o modelo republicano. E aí a gente vai ver que o movimento de Canudos acaba sendo encarado pelas elites, acaba sendo encarado pelo governo federal como um movimento de cunho monarquista e que colocaria em xeque toda a estrutura republicana. Mas é importante que a gente lembre que, apesar sim de existir uma série de críticas à República e à separação entre Igreja e Estado, e a questão de novos impostos que foram criados, é muito importante que a gente lembre que Canudos, apesar de ser um movimento marcado pelo messianismo, pelo milenarismo, tem como grande questão por detrás a questão da concentração fundiária, tá? E na questão 11, uma das questões elaboradas a partir desse trecho retirado dos Sertões, você tem a seguinte questão. Considerando o contexto histórico da produção do texto, o soldado abandonado que é encontrado nesse trecho, e seu adversário possante podem ser identificados em termos políticos como, moçada, olha a resposta que a gente vai dar. Esse soldado, cujo corpo foi encontrado, representava as tropas federais na defesa da República. E esse adversário possante era um dos participantes de Canudos, que tem, sim, essa questão da defesa de uma monarquia ligada ao sagrado, ao divino, a figura de Dom Sebastião. Mas eu chamo a atenção de você para o seguinte, observe como a alternativa E poderia, num primeiro momento, te levar a um equívoco. Olha a importância de você estar calmo, centrado na hora do vestibular. Observe que essa inversão aqui te levaria ao erro. Então, o soldado defendendo as ideias republicanas e o adversário participante do movimento de Canudos, a questão da monarquia, ok? Muito bem. Vamos para agora a questão 31. E nós temos um pequeno trecho falando a respeito de globalização. O grande conceito que está aí por detrás é a questão da globalização e é um trecho que vale para as questões 31 e 32. Vale a pena a gente ler esse trechinho, tirado aqui da obra do Rafael Scopacasa. Então vamos lá.
Atualmente, muitos estudiosos acreditam que é possível identificar processos de globalização em sociedades pré-modernas, em vista de fenômenos como encurtamento relativo das distâncias, através de meios de transporte e comunicação mais eficazes, maior conectividade entre regiões previamente isoladas. Então, ele não está falando só da questão da globalização, mas está falando dessa questão de uma grande integração, gente, mas em momentos anteriores, né, a esse mundo contemporâneo. Observe a questão 31. Ela está falando o seguinte: a expansão romana pelo mar Mediterrâneo pode ser considerado um exemplo de globalização em sociedades pré-modernas, pois envolveu... Moçada, lembre-se, então aí você teria que recordar o domínio do mar Mediterrâneo pelos romanos, que acontece no contexto das guerras púnicas. Os romanos que passam a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar, porque o Mediterrâneo acaba se tornando como se fosse o, abre aspas, lago que os romanos utilizam, fecha aspas, para fazer todo o contato ao redor, né, daquilo que circunda o Mediterrâneo. Lembre-se, é a mais antiga e importante rota que liga o Ocidente ao Oriente. E por aí vão circular os produtos, você vai ter inclusive o deslocamento, né, dos soldados. E qual é a alternativa que, na verdade, contempla essa questão? E de elefante, mobilidade intensa de bens e interdependência entre regiões e povos distantes, mas dentro do contexto da hegemonia romana. Muito bem. Questão 32. O uso contemporâneo, já mudou, o uso contemporâneo do conceito de globalização envolve, observa, além dos aspectos mencionados no texto. Então vamos lá. Os aspectos mencionados no texto falavam de encurtamento das distâncias e meios de transporte e comunicação mais eficazes. Mas ele está te pedindo agora uma outra coisa, para além dessas questões. E aí você vai recordar uma coisa muito importante. É absolutamente fundamental que toda vez que você estiver falando de globalização, você associe com a questão do capitalismo. E se a gente está falando de capitalismo, obviamente, né, você vai lembrar de todas as necessidades geradas por uma produção voltada para mercado. Tá? E lembre-se ainda que quando se fala de globalização e se fala de uma integração global, né, isso acontece em diferentes escalas, em diferentes intensidades, mas sempre em benefício dos países mais ricos, dos grandes centros econômicos, né, em nível global, mundial. E qual é a alternativa que contempla todas essas questões, gente? É o que você vai encontrar na B. A B está falando de mercado. Convergência de preços e mercados entre regiões distantes, meios de comunicação ultravelozes e formação de uma consciência global. Aliás, hoje, um termo importante para a gente pensar associado a isso é a questão da cidadania global, tá? E aí você tem que fazer uma série de pontes entre o teu bairro e o mundo, o país que você vive e o teu mundo. Isso, né, faz parte, inclusive, né, dessa educação do século, né, 21, ok? Muito bem, gente. Questão 33, olha que imagem linda você tem aí, né? A gente tem uma das esculturas, né, que o seu autor mais se orgulhava em ter elaborado. A gente está falando da Pietà de Michelangelo, uma das obras mais importantes do período do Renascimento, né? Observe a triangulação que é típica, né, de muitas imagens da época do Renascimento, direcionando todo o teu olhar. E assim, observe, na verdade, olha que coisa linda. É uma coisa realmente comovente. Olha a roupa de Maria, gente. Isso é pedra esculpida. E, no entanto, você tem a sensação de que essas dobras são de um tecido. Observa o corpo desse Cristo que acabou de ser descido da cruz e que agora está nos braços da sua mãe.
Atente para a perfeição na representação dos músculos, na representação de toda a anatomia desse corpo do Cristo. Observe que por baixo, né, da onde está a mão de Maria, você tem uma elevação das costelas, você tem inclusive tendões sendo representados aí da maneira mais perfeita possível, numa perfeita correspondência com o corpo humano. E o que está sendo colocado aqui? Ele está te perguntando nessa questão sobre uma importante característica da arte renascentista. E aí a gente vai ficar com a alternativa A de amor, o delineamento preciso das formas do corpo humano, realizado a partir de estudos de anatomia pelo artista. Ok? Muito bem, vamos seguindo. Moçada, questão 34, a gente tem uma questão que é interessante, que é importante e fundamental que a gente leia o texto, tá? Texto que foi tirado, né, da História do Brasil para Ocupados, né, o trechinho falando sabores da colônia. Vamos lá. O consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava baseado no que se podia produzir nas brechas de um grande sistema subordinado ao mercado externo, resultando em uma grande quantidade de farinha de mandioca, feijões de diversos tipos, batata doce, milho e cará, comidos com pouco rigor, além de uma cultura do doce cristalizada na mistura das frutas com açúcar refinado e simbolizada popularmente pela rapadura. Ok? O texto caracteriza formas de alimentação no Brasil colonial e revela. Moçada, então, olha só, perceba, quando a gente estava lendo o texto, a gente viu que ele estava falando de uma estrutura voltada para uma produção, né, para o mercado externo, e estava falando também das brechas. Ora, essa grande produção voltada para o mercado externo tem a ver com a produção, né, do açúcar de cana. E aí a gente vai lembrar que, na verdade, isso tem a ver com os interesses da metrópole. E, ao mesmo tempo, quando ele fala do feijão, quando ele fala do milho, quando ele fala do cará, ele está falando daquelas brechas. Afinal de contas, a gente não pode pensar que a população que vivia aqui no Brasil colônia vai consumir, né, só a questão relacionada à cana. Então, esse milho, né, esse feijão, esse cará tem a ver com o quê? Com né, com a sobrevivência, com as estratégias de subsistência. E aí a gente vai pensar na alternativa C. Articulação entre o sistema de produção voltado ao atendimento das necessidades e interesses da metrópole, e aí entra a questão do açúcar de cana e as estratégias de subsistência, o uso dos outros produtos. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Essa questão. Vamos lá. A exploração do ouro na região das Minas Gerais durante o século XVIII implicou um conjunto de transformações no perfil geral da América Portuguesa, tais como, moçada, a implementação do regime de intendências e a formação de uma nova estrutura administrativa na colônia. Aliás, é nessa época que, inclusive, teve a mudança, né, de capital. Antes, você tinha Salvador e você teve a transferência para o Rio de Janeiro, para áreas mais próximas, inclusive, dos grandes centros mineradores. Pô, Regina, mas o que era mesmo essa questão das intendências? Então, veja, você tinha, por exemplo, né, a intendência do ouro, a intendência dos diamantes, eram órgãos que foram criados para melhor coordenarem, controlarem essa exploração. Poxa, Regina, mas na hora não me veio essas intendências. Ok, você sabe que uma outra maneira de responder a questão é através da exclusão. Lembre-se que se você guarda aquilo que é fundamental, que é o mais importante, você consegue solucionar qualquer questão. Então, se você tivesse guardado coisas fundamentais a respeito da exploração do ouro na época do Brasil colônia, você lembraria o seguinte,
que a base da exploração da mineração é a mão de obra escrava, embora tivesse tido também um aumento do trabalho livre. Então, a A estaria fora. Você sabe que a mineração pressupõe, inclusive, uma maior integração entre as áreas do Brasil colônia, né? Você tem regiões que se tornam muito importantes e que estão, né, inclusive, até para além do Tratado de Tordesilhas. Agora, observe, abandono do comércio agroexportador? É claro que não, né? Você teve, por exemplo, sim, uma decadência, né, da cana-de-açúcar, mas você ainda tinha, né, uma produção voltada para o mercado externo e ligada à questão, né, da cana-de-açúcar. Você olha para D, né? Aumento dos intercâmbios comerciais com a América Hispânica. Puxa vida, você está na época colonial, você sabe que existe o exclusivo, o monopólio junto de Portugal, o monopólio relacionado ao comércio e navegação direcionado para a metrópole. E olha só, a E, talvez você tivesse ficado tentado na E, porque talvez você tenha se lembrado do Tratado de Mitwen, ou Panos e Vinhos, que fez com que uma parte do ouro do Brasil acabasse na Inglaterra. Acabava também por contrabando, mas isso é outra história. E esse ouro que saía do Brasil e acabava na Inglaterra tinha a ver com o pagamento de dívidas dos portugueses, né, perante a Inglaterra. Mas olha como as palavras não são inocentes. E observe a importância de você estar atento a elas. Por que não poderia ser essa alternativa? Olha aqui, contato direto da Inglaterra com as riquezas do território brasileiro. Não. O ouro do Brasil, uma parte dele até chega na Inglaterra, mas você tem a intermediação de Portugal. Então, cuidado aí. Portanto, B de bola. Muito bem, gente. Questão 37, você tem aí, né, os 2 artigos da Lei de 1831. E o que esses artigos estão falando? Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres. E observe a data, 1831. Os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem à escravidão pessoas livres. Muito bem. Agora observa a data disso daí, né? Então, olha só, gente, a Lei de 7 de novembro de 1831, também conhecida como Lei Feijó. Então, sintetizando, o que essa lei vai falar para você? Olha, os escravos que desembarcam aqui no Brasil a partir dessa data são livres. No entanto, você sabe que essa lei, na verdade, nunca teve efetivamente uma grande aplicação. Ela foi desconsiderada, ela foi ignorada. E essa lei teria surgido a partir das pressões inglesas, que já estavam pressionando pelo fim do tráfico negreiro, pensando também mais tarde no fim da escravidão, e essas pressões acontecem desde a época do período joanino. E foram reafirmadas, inclusive, né, nos documentos pelos quais a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Essa lei, feita nessa data, tem a ver com essas pressões. No entanto, você sabe que, na verdade, né, a lei que efetivamente, né, acaba com um tráfico negreiro intercontinental é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Lembre-se que essa lei de 1831 foi completamente ignorada, desrespeitada, até porque a lavoura cafeira, nesse momento, vivia um grande momento de expansão e cada vez mais se necessitava da mão de obra escrava. Por Regina Café, escravidão negra? Sim. Tanto no Vale do Paraíba quanto no Oeste Paulista, inicialmente utilizou-se a mão de obra, né, escrava negra. Mais tarde, o Oeste Paulista já, na segunda metade do século XIX em especial, se direciona mais para o uso da mão de obra imigrante europeia, ok? Mas essa lei aqui, gente, nós vamos ficar com a alternativa B de bola, teve efeito reduzido, pois o tráfico internacional de escravos e a entrada da mão de obra africana no território persistiram até a metade do século XIX, exatamente a data da Lei Eusébio de Queiroz, tá?
Muito bem. Questão 38, você está falando, né, aí das relações entre europeus e africanos, mas olhando o comando, você vai ver que essas relações que aconteceram durante séculos, elas estão sendo colocadas aqui ao longo do século XIX. Então, a gente está falando, né, do quê? Do neocolonialismo, né, do imperialismo. E aí a gente vai lembrar que esse neocolonialismo está profundamente ligado à segunda revolução industrial, a busca de matérias-primas, de mercados, consumidores, né, para esse novo momento de desenvolvimento. Pô, Regina, mas eu não encontrei aí uma alternativa falando, né, diretamente com essas palavras. Ok, mas observe a alternativa D de dado. Quando fala processo de interferência gradual e profunda nos padrões culturais africanos, da organização social e dinâmica política das sociedades locais. Por quê? Porque, na verdade, você tem, tanto na África quanto na Ásia, mas vamos focar em África, que é o texto aqui. Você tem, inclusive, territórios, né, que vão passar a ser transformados em áreas coloniais, onde você tem uma submissão política, né, aos grandes países europeus, onde você tem a imposição, inclusive, de, né, valores europeus, a língua, né, a religião, os costumes, o vestuário, né? Então, portanto, gente, esse período de uma intensa exploração dentro desse novo estágio do capitalismo, você contempla na alternativa D de dado. Questão 39. O processo de formação e consolidação dos Estados nacionais na América Hispânica, nas duas primeiras décadas do século XIX, envolveu o quê? Então vamos lá, gente, formação dos Estados nacionais na América Espanhola. Então todas aquelas longas lutas armadas lideradas pela elite crioula, com a presença dos caudilhos, a exemplo de Simão Bolívar. E a gente vai lembrar o seguinte, gente, a história da América Espanhola é uma história bastante, né, instável. Então você vai ver que, além das lutas contra o colonizador, onde você teve regiões que tiveram que proclamar sua independência mais de uma vez proclamada essa independência perante a Espanha, você vai ver lideranças locais, lideranças internas, disputando entre si o poder. E isso explica uma série de golpes e a imensa instabilidade e até mesmo é um dos grandes motivos para a fragmentação da antiga América Espanhola. Agora, que alternativa vai contemplar essa questão? Você pode pensar, por exemplo, na luta entre republicanos e monarquistas. Mas a alternativa que contempla isso, gente, é a C de cebola. A disputa entre projetos unitários e centralistas e o federalismo, que pressupõe uma maior autonomia para as regiões. Poder mais centralizado no primeiro projeto, unitário ou centralista, e a questão da descentralização, né, pressuposta no modelo do federalismo. C de cebola, portanto. Questão 40, gente, está te falando de uma das bases, né, de um dos alicerces da República Velha, a chamada política dos governadores, que ajuda a consolidar, inclusive, né, a política do café com leite. E quando a gente fala nessa política dos governadores, né, observe, é muito importante que você pense o seguinte: existiam duas grandes tendências, né? Até mesmo, você percebe isso na Constituição de 1891. Você tinha um executivo forte, então você tem uma tendência de centralização, mas, ao mesmo tempo, apesar de você ter um executivo forte, uma figura do executivo federal, o presidente muito forte, você tem também uma outra tendência, e que tem a ver com a questão do federalismo, que é o poder descentralizado,
tá? A grande autonomia de cada um dos estados perante o governo federal. E a política dos governadores visa, né, fazer o equilíbrio entre essas duas tendências. Então, você vê que o que está na alternativa E assegura o compromisso de isenção da intervenção do Estado em assuntos locais, estabelecendo um equilíbrio entre estes e o poder central. É essa tentativa de harmonização entre essas duas tendências que está sendo colocada aqui na E de elefante. Questão 41, gente, está te pedindo, né, uma das tensões que explica o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Olha a importância de você ter, né, um conhecimento cronológico na tua cabeça. Muitas alternativas aqui têm a ver com questões muito posteriores ao período da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 18. E ele está te pedindo um fator que explique a guerra. Isso você só vai encontrar na alternativa D. As disputas entre as potências europeias por áreas coloniais no continente africano. Em outras palavras, a disputa por matérias-primas e mercados consumidores. E por fim, a gente chega na última questão, aonde você tem aí a letra de uma música chamada Sabiá, que Chico Buarque e Tom Jobim apresentaram no Festival de 68. E tem uma grande polêmica a respeito disso, porque para muita gente, para muitos dos ouvintes, da plateia, a música predileta, a música que deveria ganhar não seria Sabiá, mas sim a música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, que talvez você conheça como Caminhando e Cantando, né? Mas observe, o festival está rolando em setembro de 68. 68 é um ano muito importante para a gente entender todo o período da ditadura militar no Brasil, né? Mas observe, isso daí acontece antes da edição do famoso AI-5, em dezembro de 68. Tá? Mas em 68 a ditadura já havia sido instalada e observe, essa música, gente, que inclusive apresenta, né, te faz lembrar um pouquinho da poesia, né, de Gonçalves Dias, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Mas essa questão do exílio, essa brincadeira que ele faz com essa poesia do Gonçalves Dias tem a ver com o quê, gente? Com essa relação intertextual para criticar a repressão e as perseguições políticas do país num ano como 68, tá? Essas são as questões de história. Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima.